Olá, meus caros. Hoje falaremos de um assunto bem interessante, sobre os vulcões citados no livro de Gênesis. No princípio, quando a Terra ainda era um caos, havia uma força primordial que moldava tudo ao nosso redor. Imagine um mundo em que as chamas dançavam sobre a superfície, onde a Terra se contorcia e se retorcia, como se estivesse viva, pulsando com a energia de algo muito maior. Os vulcões, essas majestosas e temíveis montanhas de fogo, eram testemunhas silenciosas da criação. No livro de Gênesis, a narrativa da origem não menciona diretamente esses gigantes, mas eles estão lá, nas entrelinhas, nas fissuras da terra, nas chamas que ardem sobre a crosta. Os vulcões, poderosos fenômenos naturais que moldaram a Terra desde tempos imemoriais, sempre capturaram a imaginação humana com sua força destrutiva e majestosa. Mas você sabia que os vulcões também são mencionados na Bíblia, mais especificamente no livro de Gênesis? Sim, o primeiro livro da Bíblia, que narra a criação do mundo, a queda do homem e a história inicial da humanidade, contém referências a eventos que muitos estudiosos acreditam estarem ligados à atividade vulcânica. Vamos explorar como esses vulcões se entrelaçam com a narrativa bíblica e como eles podem ter influenciado o destino de civilizações antigas. No início de Gênesis, a criação do mundo é descrita como um processo meticuloso, no qual Deus molda a terra a partir do caos primordial. Essa ideia de caos pode ser vista como uma metáfora para as forças poderosas e incontroláveis da natureza, como os vulcões. Antes de Deus organizar a criação, a terra era sem forma e vazia, e as águas cobriam tudo. Esse cenário caótico pode muito bem ter sido influenciado pela percepção de que a terra estava repleta de atividades vulcânicas, com erupções que cobriam o céu de cinzas e faziam a terra tremer. Imagine como seria testemunhar esses eventos apocalípticos e vê-los como manifestações diretas do poder divino. Além disso, o Jardim do Éden, descrito em Gênesis como um paraíso na terra, é cercado por 4 rios: Pison, Jon, Tigre e Eufrates. Esses rios fluem de uma única fonte, o que sugere uma região de alta atividade geotérmica, como aquela encontrada perto de vulcões. Embora o Éden seja tradicionalmente associado a uma área fértil e exuberante, também é possível que essa fertilidade fosse resultado de solo vulcânico rico em nutrientes, comum em regiões próximas a vulcões. Esse solo poderia sustentar uma vegetação abundante, criando o cenário perfeito para o Éden. A associação de fertilidade com a atividade vulcânica não é incomum em várias culturas antigas e pode ter influenciado a maneira como os antigos hebreus entendiam a geografia sagrada do Éden. Mais adiante, no capítulo 19 de Gênesis, encontramos a história de Sodoma e Gomorra, 2 cidades conhecidas por sua corrupção e pecado, que foram destruídas por fogo e enxofre enviados por Deus. Muitos estudiosos acreditam que essa descrição de destruição pode estar relacionada a uma erupção vulcânica. A localização dessas cidades, próxima ao Mar Morto, é uma área geologicamente ativa, com várias falhas tectônicas. Um evento vulcânico poderia facilmente explicar o fogo, o enxofre e a destruição súbita dessas cidades, retratados na Bíblia como um julgamento divino. A queda de Sodoma e Gomorra serve como um poderoso lembrete do poder destrutivo dos vulcões e como esses eventos foram interpretados como sinais da ira divina. Outro aspecto fascinante da ligação entre vulcões e o livro de Gênesis é a história do dilúvio. Embora o relato do dilúvio mencione a chuva torrencial e as águas que subiram da terra, algumas teorias sugerem que a atividade vulcânica pode ter desempenhado um papel crucial nesse evento cataclísmico. As erupções vulcânicas podem ter desencadeado mudanças climáticas abruptas, com chuva intensa e inundações. A ideia de que os vulcões contribuíram para o dilúvio global reforça a conexão entre esses fenômenos naturais e os julgamentos de Deus sobre a Terra. A Arca de Noé, então, não apenas enfrentou as águas furiosas, mas talvez também os céus cheios de cinzas vulcânicas, tornando a sobrevivência dessa família escolhida ainda mais impressionante. É intrigante pensar que a própria Terra, com suas forças geológicas poderosas, pode ter sido usada por Deus como instrumento para realizar seu plano. Os vulcões, com sua capacidade de criar e destruir, representam a dualidade da natureza, um lembrete constante da fragilidade humana diante do poder divino. As narrativas do Gênesis podem ser vistas como reflexos da compreensão antiga do mundo, onde a atividade vulcânica era não apenas temida, mas também reverenciada como uma manifestação do sagrado.
Essas histórias bíblicas, que possivelmente envolvem vulcões, também nos convidam a refletir sobre como os antigos hebreus, assim como muitas outras culturas, interpretavam os fenômenos naturais. Para eles, não havia separação entre o natural e o sobrenatural. Os eventos catastróficos eram sinais claros da vontade de Deus. Quando um vulcão entrava em erupção, devastando cidades ou alterando paisagens inteiras, era visto como uma manifestação direta do julgamento ou da benevolência divina. O livro de Gênesis, com suas narrativas fundacionais, incorpora essa visão do mundo, onde a Terra, em toda sua fúria e beleza, era um palco para o desdobramento da história sagrada. Ainda hoje, os vulcões continuam a capturar nossa imaginação. A ciência moderna nos dá uma compreensão mais profunda das forças por trás dessas erupções, mas a aura de mistério e poder permanece. A conexão entre os vulcões e o Gênesis nos lembra de como os humanos sempre buscaram entender e interpretar o mundo ao seu redor, usando a narrativa e a religião para dar sentido ao caos. E talvez, ao revisitar essas antigas histórias com uma nova perspectiva, possamos encontrar novas maneiras de nos conectar com o mundo natural e reconhecer as forças primordiais que moldaram e ainda moldam nosso planeta. Portanto, ao olhar para os vulcões do Gênesis, estamos não apenas explorando um capítulo fascinante da história bíblica, mas também mergulhando profundamente na maneira como a humanidade sempre buscou entender o desconhecido. Os vulcões, com sua força avassaladora, tornaram-se símbolos poderosos do poder de Deus e da capacidade da Terra de renovar-se e destruir. E enquanto continuamos a estudar e reverenciar esses gigantes geológicos, podemos encontrar uma conexão contínua entre o passado e o presente, entre o sagrado e o mundano, que nos lembra de nossa eterna busca por significado em um mundo onde o natural e o divino muitas vezes se entrelaçam de maneira misteriosa e indomável. Obrigado por assistir nosso canal Como Assim? Curiosidades. Curta e siga nosso canal. Compartilhe e ative o sininho das notificações e fique por dentro dos próximos vídeos. Canal Como Assim? Curiosidades.